Bom dia, Kátia, bom dia, comunidade escolar da Escola Itiara. Esta é mais uma conversa do Amanagé, que é o meio de comunicação da escola, e hoje a gente está trazendo o tema racismo. Este tema surge dentro do Conselho das Famílias, porque de algumas salas se levantou essa questão por fatos, né, que foram considerados de atos de racismo, e foi levado para um Conselho das Famílias e foi começado a discutir, e a partir daí se criou um grupo de trabalho que chama Diversidade na Escola Itiara, e que um dos pontos principais que a gente está estudando e conversando e trabalhando é sobre o racismo. Então, para isso, a gente convidou a Kátia, que é uma das pouquíssimas, eu realmente não sei quantas, mas uma das pouquíssimas mães e famílias negras dentro da Escola Itiara, para a gente conversar sobre esse tema com ela. Bem-vinda, Kátia. Você quer se apresentar? Obrigada, Mariano. Bom dia, comunidade. Antes de mais nada, eu quero agradecer esse convite, porque eu fiquei muito lisonjeada de poder ter esse momento de fala, né, de estar aqui. Eu acabei de chegar, eu e minha família, viemos para cá para falar um pouco da nossa família. Tenho 50 anos, sou casada há 26 anos com o Cláudio, e juntos nós temos 4 filhos. 3 filhos são meninos e uma menina, e a Ana é que veio estudar na Escola Itiara. Nós tivemos essa motivação durante a pandemia, né? Várias famílias passaram por situações diversas, e uma das coisas que a pandemia nos trouxe foi uma maior consciência do que nós queríamos de fato para os nossos filhos. Eu me tornei pedagoga em 2011 para ser uma melhor mãe. Eu não fiz pedagogia pensando em atuar como pedagoga. Eu achei que a pedagogia ia me auxiliar a ser uma melhor mãe, e realmente me ajudou muito. E só em 2017 que eu ouvi falar sobre pedagogia Waldorf, e para mim foi uma luz no final do túnel, porque eu tinha feito movimentos na minha vida que não eram compreendidos pelas pessoas que viviam ao meu lado. Por exemplo, eu e meu marido tivemos a iniciativa de irmos morar num sítio quando nossos filhos tinham 3, 5 e 6 anos, os meninos, né? Eu não tinha menina ainda. E morávamos num centro urbano, no Rio de Janeiro, super bem estruturado, e nós fomos para a roça, 6 quilômetros de estrada de chão antes de chegar no sítio. E foi um impacto muito grande para os nossos amigos, mas principalmente para os nossos pais, né, que diziam: poxa, vocês vão tirar as crianças da civilização e vão levar eles para o mato? E eu não entendi aquele meu impulso, mas era algo que eu queria muito, meu marido queria muito, e nós bancamos isso, né? E aí, quando eu conheci a pedagogia Waldorf, eu descobri né, o desenvolvimento da criança, principalmente no primeiro setênio, eu entendi o que eu tinha ido fazer na roça, né? Criar meus filhos perto da natureza, com uma alimentação mais saudável. E hoje eu vejo meus filhos com 24, 22 anos, 20 anos, eu vejo no corpo deles físico o que aconteceu durante esse período, quer dizer, o fortalecimento que eles tiveram durante, que foi tão importante. Então, assim, eu agradeço muito, né, por ter tido essas intuições, por ter tido essa vontade, esse querer de realmente tomar essas iniciativas. E aí lá nós tivemos o presente de receber a nossa menina. Depois de 3 meninos, eu engravidei da Ana Maria. E sempre ficou muito forte isso para mim, que a criação das crianças tinha que ser algo que sempre buscasse a natureza como parte fundamental. Então, eu não aceitei mais voltar para morar no centro urbano. Então, depois que as crianças começaram a demandar uma necessidade de escolas, que infelizmente onde nós morávamos não tínhamos essa possibilidade, nós buscamos morar num lugar também que tivesse essa estrutura escolar, mas que não tivesse, né, aquela loucura do centro do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca
da gema, como falo, né? Nasci em Vila Isabel, meu marido em São Cristóvão, fomos criados na Tijuca, então bem assim, sabe? Carioca mesmo. E a gente não queria voltar, a gente não queria que nossos filhos fossem submetidos àquelas coisas que a gente achava que faziam mal para a criação deles. E aí nós fomos morar em Niterói, numa região de praias, na região oceânica, que foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica, vivemos lá durante 11 anos, realmente foi muito bom, 11 não, 10 anos, né, porque eu mudei para cá agora no início do ano. Só que, e aí veio a pandemia, né, os meus filhos estavam todos conosco na época, mas veio aquela coisa de aí, a gente sabe o que é melhor, e a gente ainda tem essa possibilidade com a Ana Maria, né, a Aninha tinha 14 anos na época, e aí a gente, sabe, começou pensamos mesmo de fato de o que a gente pode fazer pela nossa filha para que ela tenha uma formação mais adequada, ainda mais depois do que ela está vivendo dentro dessa pandemia, né? E aí nós chegamos até a Itiara. Foi uma maneira bem linda, porque foi a nossa coordenadora do curso que eu faço pedagogia Waldorf também, tanto no Rio de Janeiro, como aqui no Seminário de Botucatu, fui aceita também pelo seminário, agora no último mês. Então, também tinha essa coisa, dessa minha busca, né, por essa pedagogia que fortalecia coisas que eu não entendia antes, né, o que ele fazia. Então, e aí eu vim aqui, foi muito interessante, Mariano, porque, assim, eu já conversei isso com você, mas nosso primeiro dia aqui, nós viemos receber a chave da casa e ficamos alguns dias aqui hospedados, porque a gente mudou de Malicuia, nós somos assim, eu e meu marido. Quando a gente decide alguma coisa, a gente entra de cabeça mesmo. E aí nós viemos, conseguimos estar numa casa que é fantástica, que é muito próxima à escola, num ambiente que para a gente é maravilhoso, porque a gente já viveu esse ambiente de sítio, e é isso que combina com o nosso estilo de vida, só que com uma estrutura fantástica, nem se compara com o sítio que nós morávamos. E aí eu estava aqui e recebi uma mensagem no grupo do 9º ano, a Ana Maria é do 9º ano, dizendo que iria ter o conselho de pais e que nós podíamos participar como ouvintes, né? Na época, que era um conselho, uma reunião aberta, né, aos pais. Aí eu fiquei super empolgada, mãe nova, meu marido também, vamos participar e tal. E aí foi muito interessante, porque eu vou lembrar muito de você, Mariano, que você trouxe essa fala, né? E aí o primeiro item da lista, né? Racismo na escola. Falei, caramba! Falei, tá bom, vamos embora. E aí foi interessante, porque eu lembro que você e uma outra pessoa, que eu não vou recordar o nome agora, ela falava assim, gente, olha só, são brancos falando sobre o racismo, né? Porque não tinha nenhum representante. Somos todos brancos. Aí eu tive, juro, na hora, eu falei assim, quase que eu levantei meu dedo. Não, nem todo mundo. Foi muito legal. Foi assim, mas aí eu vi que eu falei, caramba, que legal que isso está sendo falado na Itiara, sabe? Porque o fato de, às vezes, é uma escola, porque a gente fica com umas ilusões, é uma escola Waldorf, então todo mundo é muito, está todo mundo já com a cabeça muito aberta, as pessoas não pensam mais dessa forma, elas não são, mas não é verdade, sabe? Então, assim, eu fiquei também, eu fiquei assim meio assustada no primeiro momento, mas fiquei aliviada também, Mariana, de saber que são pessoas normais, sabe? Que vivem conflitos, que não é, porque a gente fica, quando a gente, pelo menos da minha parte, né? Quando eu entrei nesse mundo Waldorf, a primeira ação minha foi tentar fazer alguma coisa pelas crianças. Então, nós tomamos a iniciativa de nos juntarmos a um grupo de pais na região oceânica e fundarmos a primeira escola da região oceânica, inspirada na pedagogia Waldorf, né? Só que era uma escola, era berçário e maternal. Eram crianças muito pequenininhas, crianças com 1 aninho e pouco. E que na minha cabeça, enquanto mãe, achava que tinha que estar com as mães. Mas sabia que as mães tinham outras necessidades e precisavam estar trabalhando, mas queriam ter a tranquilidade de saber que seus filhos estavam com pessoas que pensavam como elas, entende? Então, assim, me senti muito lisonjeada e abriguei essa escola dentro da minha casa por 1 ano. Nós chegamos a ter 12 crianças. Eu tinha uma amiga também do seminário que estava conosco, e que foi ela até que, inclusive, deu prosseguimento ao trabalho agora na escola, né? E, assim, ver aqueles bebês e aquelas crianças, sabe, no meu jardim. Eu vejo hoje que foi uma oportunidade
que eu tive de poder vivenciar tudo aquilo que eu ouvia no seminário, vivenciar em mim, entende? E uma oportunidade que eu tive de fazer esse percurso do autoconhecimento, que já é algo que eu iniciei há bastante tempo atrás, antes mesmo de começar, de buscar essas informações e ter o conhecimento da antroposofia, mas poder fazer isso com experiências reais, sabe? Então, aqui, eu estou muito feliz de estar participando com você, é isso que eu quero mostrar para vocês, um pouco dessa minha experiência, sabe? Num lugar que, às vezes, porque assim, eu vivi numa época diferente, mas é interessante que as minhas vivências de racismo, eu só fui entender quando me tornei adulta. Antes, não é que eu camuflava, mas eu não entendia por que alguma coisa estava sendo feita porque eu tinha pele negra. Como poderia estar sendo feito algum tipo de separação, né, entre eu e os meus amigos, porque a minha pele era a única diferente da deles. Então, eu não tinha essa compreensão. Então, eu falava assim, a fulana me chamou a atenção, mandou eu levantar quando não era para eu levantar, porque, enfim, é um caso que aconteceu, que eu vou rapidamente resumir. Eu sempre era chamada, porque sempre fui muito comunicativa, extrovertida, e eu fui chamada para todas as festas de 15 anos, eu era chamada para dançar. E eu era a única negra em todas elas. Todas as fotos mostram, só tinha eu, era a única negra, não tinha nem morena, eram negras e brancas, eu era a única negra. E aí, numa delas foi no Monte Líbano, eu acho que algumas pessoas devem conhecer, um clube chiquérrimo lá do Rio de Janeiro. E nós dançamos com cadetes da Marinha, não lembro de onde eram, enfim, uns rapazes, e eu ia a todos os ensaios e tal, e no último ensaio, onde tinha marcação de lugares, uma menina faltou a esse ensaio, e ela não sabia a sua marcação, então a cerimonialista falou para ela, quando você entrar, você vai sentar no cantinho tal, desculpa, só que a menina quando entrou, ela ficou em pânico, e ela foi para o grupo do meio, que era onde eu estava, que era um grupo onde tinham mais meninas. As outras sentavam nas laterais da pista e nós sentávamos como se fosse uma poltrona em volta, né? E eu estava lá, e eu estava no meio, junto com as outras meninas. E ela sentou e aí não tinha espaço para todo mundo. Quando ela sentou, nós começamos a falar disfarçadamente para ela, não, você não é aqui, o seu lugar é ali no cantinho, mas a menina ficou gelada, em pânico, ela ficou parada, ela não fazia nada. E a cerimonialista entrou durante a cerimônia dos 15 anos e parou na minha frente e falou assim, levanta. E aí eu falei assim, não senhora, não sou eu, é a menina. Levanta agora. E aí ela foi aumentando a voz. Eu falei, mas levanta. E ela fez uma cara de muita raiva. Levanta agora. E aí chamou a atenção, porque já estava todo mundo posicionado. Aí eu levantei e fui caminhando para onde a menina tinha que estar sentada. E aí a menina que estava do lado, que tinham duas meninas que estavam assim, cada cantinho tinham duas, né? E as outras sentavam no meio. A menina do meu lado falou assim, Kátia, você não é aqui. Eu falei, eu não entendi. Ela mandou eu levantar e eu vim para cá. E aquilo, Mariana, ficou me incomodando. Eu falei, caramba. Durante a mesma cerimônia, eu fiquei, caramba, ela deve ter feito isso porque eu sou muito comunicativa, porque eu sou extrovertida, porque ela sabia que eu ia levantar, mas me incomodava a maneira que ela tinha falado para eu levantar. Aquilo ficou me incomodando. E meus pais estavam na festa, porque era uma família muito amiga nossa, então meus pais estavam lá. Aí eu fui perguntar para o meu pai e para minha mãe, né? Falei assim, vocês viram o que aconteceu? Eu não era para eu estar sentada no meio, era para eu estar sentada no meio, me mandaram levantar. Pô, que doideira, não sei o que. Eu fiquei assim, eu cheguei a ter vontade de falar com a cerimonialista. Mas estava todo mundo tão feliz no término, porque tinha acabado, tinha dado tudo certo dentro do possível, que eu acabei deixando. Mas foi uma festa que me incomodou. Eu fiquei incomodada com aquilo. Mas eu não liguei ao fato de eu ser a única negra naquele momento. Entende? Porque, assim, eu acho que se ela tivesse feito como eu imaginava, que ela estava pedindo para eu levantar, porque eu era a mais extrovertida, porque eu teria coragem de levantar, ela teria sido mais delicada nas palavras dela. E eu só percebi isso quase quando completei agora 50 anos, contando para minha terapeuta, e ela falou assim, Kátia, por que você acha que ela te levantou? Eu acho que eu não queria realmente acreditar, Mariana. Entende? Porque eu tive poucas vivências de racismo, mas as que eu tive mais fortes foram através dos meus filhos, por eu ser uma mãe negra, entende? Meus filhos sofreram racismo
por eu ser negra. Então, assim, foram vivências muito difíceis. Eu tive, inclusive, uma eu só fiquei sabendo anos depois, e para mim isso foi um sofrimento muito grande, porque eu não pude ajudar a minha filha quando ela precisou, entende? Então, assim, eu acho que é por isso que é importante esses movimentos que são promovidos, as pessoas têm que ouvir, as pessoas têm que falar, e as pessoas têm que refletir, têm que, sabe, pensar muito antes de falar com alguém, tem que ter uma indulgência. Eu acho linda essa palavra. Eu vi uma palestra do Raul Teixeira uma vez que ele fala assim, nós temos que ser mais indulgentes com os outros, esquecer. E ele disse o significado da palavra indulgência, né? Que é indutire. Então, é ser doce por dentro. Então, a gente tem que ter esse olhar doce ao falar com o outro, mas com todos os seres humanos, né? Olhando, tentando ver essa essência e não sabe, o layout. Eu acho que é tão... Eu não entendo isso. Para mim, até hoje, é muito difícil entender. Antes que eu afinal nem falei sobre o significado da palavra racismo, mas antes de mergulhar nesse tema, me veio uma pergunta aqui, porque você contou essa experiência e você fala do teu despertar, quando que despertou essa questão do racismo, que você não tinha nem noção, que você achava que as pessoas, porque você era extrovertida, mas depois de muito tempo você foi perceber que tinha passado por situações de racismo. Me lembro de uma fala de um amigo meu, um poeta que já não está mais com a gente, um poeta de Olinda, onde eu morei muito tempo. Eu digo que eu fiz a faculdade lá na rua de Olinda, porque conheci um monte de artistas, fiz capoeira de Angola, né? Treinei, onde me iniciei na capoeira de Angola e conheci poetas, músicos, artistas, bom. E um deles foi esse poeta, um grande poeta, o poeta França, que ele dizia assim, que ele só teve consciência, ele só teve, alguém perguntou para ele, você é negro? E ele disse, a pergunta foi mais ou menos assim, e ele falou, eu sou negro a partir da metade da minha vida para cá. Eu comecei a ser negro a partir de que eu tive consciência da negritude. E acontece que é isso, muitos negros durante muito tempo não têm consciência, né, dessa negritude. E a partir de fatos e de algumas questões de coisas que acontecem, vão criando essa consciência e a partir de aí são negros, né? Então eu te pergunto se você passou por isso, você não tinha consciência ou na tua família isso acontecia? É isso, Mariana. Eu não tinha consciência, porque para mim não existia essa separação, entende? Não existia isso para mim. Então, eu não conseguia entender. Eu acho que na época eu ficava justificando de outras formas, porque eu não tinha essa clareza de que alguém pudesse discriminar o outro ou fazer o outro passar por situações embaraçosas ou mesmo vergonhosas porque tinha uma pele diferente. Então, isso não é... Eu realmente não vivia isso. É assim, porque eu tive a felicidade de conviver... Eu fui uma filha... Eu sou filha única, né? Eu acho que é importante dizer isso. De um pai que trabalhou durante a vida toda na Companhia de Águas do Estado do Rio de Janeiro. E a minha mãe, ela deixou de trabalhar logo que se casou para ser mãe, para ser mulher, para ser esposa, mas abriu mão de trabalhar porque ela queria se dedicar, né, à maternidade. Eu tive 2 irmãos que morreram, mas todos na barriga ainda, né? Um com 7 meses, o outro com 3 meses. E eu fui a do meio, a que chamava o bebê que vingou, né? Então eu tinha também essa responsabilidade, eu sabia o quanto eu tinha esse peso, né, de ser responsável por meus pais serem pais através de mim, terem a maternidade através de mim. Então, e aí meu pai fazia de tudo por mim, né? Minha mãe fazia de tudo por mim, tentavam... de repente, eu vejo hoje, Mariana, eu acho que muitas coisas, de repente meus pais evitavam que de repente eu vivesse, sabe? Eu acho que eles, quando eu começo a olhar lá para trás, eu vejo que eles tentavam que eu não vivesse aquilo, para que eu não me machucasse, ou que eles também não se machucassem, obviamente, né?
Mas eu tive o privilégio de viver muito com os primos, muito. Eu tinha muitos primos, e primos, assim, bem pobres mesmo, viviam, sabe, na periferia do Rio de Janeiro, e a gente tinha um convívio muito intenso, sabe, de um na casa do outro, então, assim, então, entre nós, então eu vivi muito também entre negros, porque eu estava pensando outro dia, porque eu falei, caramba, eu passei minha adolescência vivendo entre os brancos mesmo, né? Porque eu estudava numa escola particular, eu era uma das únicas negras, fui durante muito tempo a única negra dentro da sala de aula, depois passei a ter alguns outros amigos, mas eu vivi muito tempo com os brancos, mais do que com os negros, mas eu também tinha essa vivência com os meus primos, que eram muitos, era uma família que tinha 8 filhos, então a gente vivia, tudo da mesma idade, então a gente vivia muito junto. Então, assim, eu vivia nos dois mundos, mas para mim era um mundo só, eu não tinha essa separação. Eu não tinha separação de, sabe aquela coisa? O meu primo veio me visitar, eu levava ele para a escola comigo, sabe? É interessante, Mariano, porque assim, tentar falar de algo que para mim era natural, como se fosse algo que não era, é difícil, entendeu? Porque para mim era esse convívio natural. Mas quando eu comecei a crescer, por exemplo, eu tinha, isso é interessante de falar. Eu tinha, hoje eu entendo o que que era, né? Mas quando eu era adolescente, que eu comecei a ficar com 12, 13 anos, o corpo começa, né, a desabrochar, amadurecer para namoricos e não sei o que e tal. Eu tinha isso, eu trabalhei na terapia há pouco tempo. Eu tinha medo dos meninos não quererem ficar comigo. Aí eu tinha consciência da minha cor, quando veio a sexualidade. Porque eu lembro que nas festas eu era sempre a palhaça. Eu me coloquei no lugar de ser a que divertia as pessoas, porque eu não tinha como pensar nisso. Se alguém vai me chamar para dançar, se alguém vai querer ficar comigo. Então eu era a diversão da festa. As pessoas me chamavam para todas as festas, porque eu estava sempre divertindo todo mundo. Entende? Mas na época eu sabia que eu estava fazendo aquilo porque eu tinha medo de que alguém não fosse me chamar para dançar, que alguém não fosse. Mas eu nem sei se isso era porque eu era negra. Pode ter sido também porque eu achava que podia não gostar de mim, sabe aquela coisa? Será que alguém vai gostar de mim? Então, assim, nem sei se na época eu tinha essa consciência, não, é porque eu sou negra, os rapazes não vão querer me chamar para dançar. Mas aí eu me botei nesse lugar. E aí, anos depois, uma amiga, eu já tinha feito segundo grau, já tinha saído dessa escola, estava em outra escola, uma amiga minha me contou que um dos meus amigos tinha vontade de ficar comigo, de me namorar, um menino louro, era branco, louro, né? E ele falou isso na sala de aula. Quando uma professora abordou sobre racismo, e aí ele falou assim, não, porque eu tenho uma amiga minha que eu tinha muita vontade de ficar com ela. Quer dizer, de repente, eu até afastei o rapaz, entende? Com o meu jeito de, você é a palhaça, vou sacanear todo mundo, vou brincar com todo mundo. E aí eu me afastei. Por conta disso, achando que eu estaria foi uma roupagem que eu tentei colocar, de proteção, para que eu não me machucasse, entende? Mas eu acabei deixando, de repente, de vivenciar algumas coisas. Então, vou aqui trazer o conceito do termo racismo para a gente partir mais profundamente para essa questão. E procurei aqui na internet e tem dois conceitos aqui. O racismo é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. E o segundo é a doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior de dominar outras, né? Então, na realidade aqui a gente não está, o racismo não tem a ver só com a cor da pele, né? E não só tem a ver com a pele negra, né? Mas aí a gente pode, então, você falou um pouco de como você começou a despertar para o racismo, e acho interessante essa coisa de você, para você não existia, porque para você era tudo uma coisa igual. E isso me lembra também uma pessoa que é do bairro, até você conhece, o Carlos,
ele fala que eu sinto. Ele é uma pessoa, é um índio, né? Você vê ele, um índio, vem lá do Pará. E que ele nunca, e que você não, que às vezes é isso também. Claro, o racismo é estrutural, tá ali, tá na sociedade. Mas está também dentro da gente se sentir ou não, né? É, menos ou mais, se sentir igual, né? E isso ele traz muito bem, né? Ele, pelo menos ele nunca se alude, então ele se considera, né? Como todo mundo, e faz seu trabalho, e é impressionante como ele vem evoluindo sempre, né? Mas voltando aqui, e aí eu queria trazer essa questão de ser mais negra, né? Porque como parece ser que para você veio com muita mais força essa coisa do racismo, enquanto ser mãe de filhos ou de uma filha negra. Me conta um pouco sobre. Então, Mariano, foi aí que eu comecei a pensar nisso, né? Porque as coisas começaram a acontecer. Quando eu tive os nossos primeiros filhos, eu sempre planejei meus filhos, né? Planejei dentro do possível, mas eu sempre quis muito eles, desejei muito. Então, eu esperava, eu planejava quando eu engravidar e tal. E isso eu fiz até o terceiro filho. Eu planejei ter 5 filhos. Então, eu estava no caminho, né, de ter 5 filhos, mas só que depois do terceiro filho eu fiquei estéril. É uma esterilidade que poderia ser revertida, mas que na época eu não fiz nenhum tratamento. Mas aí fui morar na roça, tomei planta de tudo que é jeito, agoniada, garrafada, e aí tive o presente da Ana Maria. Engravidei da Ana depois de 5 anos sem evitar. Mas isso é outra história. Mas, enfim, quando eu tive os meus primeiros filhos, eu dei uma diferença bem pouca. Eu queria criar todos juntos, então eu engravidei com menos de 2 anos. Acabei que o João Pedro nasceu, o Rodrigo nasceu 1 ano e 4 meses depois. E eles eram criados juntos. Só que o João Pedro é negro, bem negro, e o Rodrigo é sarará. Então, ele tem a pele muito clara. E eles eram muito, assim, próximos. Então, teve uma época da vida deles que achavam que eles eram gêmeos, né? Porque eles eram bem próximos, eles foram crescendo juntos e tal. E teve uma vez que o Rodrigo, com acho que menos de 3 anos, com 2 anos e meio, mais ou menos, ele estava lá na creche, ele ficava um meio período na creche, quando eu tive o meu terceiro filho. Foi quando eles entraram na creche, meio período, para eu ter uma ajuda. E aí a diretora me ligou, a diretora era uma pessoa muito branca, com um olhão azul enorme, Solange, maravilhosa, e ela me ligou apavorada que o Rodrigo tinha batido a sobrancelha e tinha aberto o supercílio. E aí ela foi, Kátia, ela sabia que eu estava amamentando, que eu estava em casa, ela passou lá para me buscar, e nós levamos o Rodrigo para o hospital. E essa foi uma vez que algo que aconteceu que para mim foi forte, mas que eu tive pena da pessoa que fez aquilo comigo. Foi muito interessante isso, Mariana. Porque eu entrei com a Solange para a médica consultar, né? Já tinham feito curativo nele, já tinham fechado, né, com os pontinhos. Ele estava no meu colo. E a Solange ficou em pé, a diretora. E a médica olhou para a Solange e afirmou: você é a mãe, né? E a Solange ficou tão sem graça, e ela fez assim: não, é ela. E eu dei um riso assim, né, e tentei acalmar um pouco a Solange, que ela ficou apavorada. Porque uma médica sabe que é possível uma mulher negra ter um filho branco. Então, a afirmação da médica chocou mais a Solange do que a mim, na época. E aí eu peguei as orientações que ela passou, agradeci, saí, e a Solange que chegou lá fora começou a me pedir desculpas pela médica, sabe? Falei: Solange, relaxa, não, porque ela achou que eu fosse a babá da criança, né? Que eu tivesse como babá. Falei: não se preocupa, fica tranquila, sabe? Ela ficou chocada, ela ficou muito chocada, ela mostrou na fisionomia dela o choque que ela tinha tido. Então, essa foi a primeira vez que eu sentia, sabe, uma coisa muito aberta, né, através dos meus filhos, por eu ser negra e ter um filho de pele clara. E a médica não falou nada? Não, ela falou, depois começou a falar, dando a prescrição, mas não pediu desculpa, não nada, nem esboçou nenhum tipo de arrependimento, entende? Porque ela foi tão forte o que ela tinha feito, de uma maneira tão desnecessária, sabe? Sim.
Então, assim, e eu acho que, sei lá, de repente na cabeça dela, eu nem sei, ela devia estar achando que a Solange estava mentindo, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que aquilo chocou muito a diretora. Ela saiu de lá, ela quase, ela falou, Kátia, me desculpa. Eu falei, não, como você vai pedir desculpa? Como é que você vai adivinhar que uma pessoa... Eu só me surpreendo, falei para ela na época, pela ignorância de uma médica. Ela sabe que é possível que isso aconteça geneticamente, entende? Então, assim, o mínimo que ela podia falar, assim, quem é a mãe, né? Porque o bebê estava no meu colo e tinha uma pessoa do lado em pé, talvez se ela fizesse isso, eu acho que, né? Mas ela foi enfática, ela afirmou e olhou para a Solange e falou assim, é seu filho, né? Uhum. E aí foi primeiro contato que eu tive em relação aos meus filhos. Bom, isso é uma coisa que acontece muito, né? Isso é É, uma coisa que, inclusive na escola a gente tem um relato de uma mãe que ela é branca, que tem um filho negro e que muitas vezes pessoas totalmente desavisadas, sem noção, falam na frente do menino: e ele de quem? E ele de quem? E ele, ele é né? adotado? É, inclusive, se for, eu ia falar isso, se for adotado, pronto, é filho dela. Não importa se tem outra. Foi adotado. Um filho adotado também é filho, né? Pois. É isso aí. Não, e eu queria que você falasse então um pouco mais da tua filha, né? É. Do ser mãe da tua filha negra na escola, né? Então, foi interessante o que aconteceu com a Ana, Mariana, porque aconteceu e eu não soube que tinha acontecido. A escola escondeu de mim, que é algo também que eu acho que é criminoso. A Fernanda conversando comigo, ela falou isso, ela falou, Kátia, isso é criminoso, e é criminoso. Que era uma criança de 5 anos de idade, né? E a escola abafou o que tinha acontecido, e eu comecei a ter uma criança que não queria ir para aula, sabe? E foi uma época que eu estava adoentada, eu tive uma pneumonia, então eu não pude mais levar a Ana para a escola. Então, a gente fazia parte de uma carona solidária, né? Então, tinham pais que levavam um dia, tinha outro que levava, e as minhas amigas assumiram a carona solidária quando eu fiquei adoentada. Então, elas é que levavam e buscavam. E a Ana começou a não querer ir, e a gente achou, ela não quer ir porque a mãe está doente, ela quer estar mais perto da mãe, a gente entendeu. Mas foi nesse período que aconteceu. Com Com a quantos Ana, anos? ela tinha 5 anos. E o que aconteceu? A Ana, ela tem a pele negra, mas ela tem um cabelo não tão crespo. E como ela era muito novinha, o cabelo ainda estava aquele bem lisinho aqui, cacheadinho só na ponta. Mas a pele dela é negra, ela tem a pele escura. Então, mas ela tem esse cabelo. Então, é aquela velha morena, né? Morena jambo, é aquele moreno que antes falava, não, a pessoa não é negra, é morena, né? Eu mesma fui chamada de morena várias vezes. Gente, surreal. Aquela menina mais moreninha, né? As pessoas tinham dificuldade de falar assim, menina negra, né? Aquela menina de pele preta, enfim, mas é outra coisa. Mas a Ana, um dia, um amiguinho, ela estava brincando no recreio, e o amiguinho veio e falou assim, sua mãe é preta. E aí ela ficou olhando, mas ele começou a falar, sua mãe é preta, você tem uma mãe preta e tal. E a professora viu aquilo, a Ana começou a chorar, porque ela não entendia porque que aquele menino estava falando aquilo, repetindo aquilo, né? E ela começou a chorar, e a professora veio, chamou a atenção do menino, falou que não podia falar desse jeito e tal. E acabou, ficou por isso só. Né? Não me levaram nada, falaram nada. Aí a Ana, não quero ir para a escola, repetiu de ano. Não foi por isso, pontualmente. Isso é importante saber, que as pessoas saibam, não foi por isso. Mas isso com certeza contribuiu para que ela... E ela estava indo para alfabetização, a menina estava... Ela estava fazendo, ia fazer 6 anos, sabe? E acabou não dando conta, e teve que voltar para fazer de novo o Jardinzinho 3, para poder se preparar melhor. E aí, eu vi um momento que eu vi que eu tinha feito uma grande bobagem de ter permanecido com ela numa escola tão conteudista, que na época eu achava que estava fazendo melhor, então não me culpo por nada, mas depois eu vi que não era o que era melhor para ela, então eu tirei, porque eu sempre tentei botar as crianças sempre no mesmo lugar, por uma questão de logística e tal, porque eram 4, mas aí eu entendi, vi que não tive um olhar diferenciado para ela, e peguei e levei ela para uma escola montessoriana, na nossa região, que ficava bem próxima da nossa casa, uma escola com uma turma bem menorzinha e tal. E aí eu comecei a ter um olhar diferente. E aí depois ela foi para uma escola
construtivista, chamada Escola Nossa, que fica em Pendotiba, no Niterói. E lá a Ana teve coragem de me contar o que tinha acontecido. Porque numa conversa com amigos sobre racismo e tal, e aí ela falou assim, mãe, mas eu também já sofri. Eu falei, você sofreu? E ela me contou em lágrimas o que tinha acontecido. Uhum. E ela, na época, ela não entendia o que o menino estava dizendo. Então, ela achou que preto era uma palavra feia. Porque ele falava com tanta raiva, assim, né? Sua mãe é preta, você tem uma mãe preta. Que ela achava que preto era uma coisa ruim. Mas sem entender por que isso, sabe? Falei, gente, que loucura. Filha, você conviveu isso com tantos anos com isso. Uhum. E ela conviveu mesmo, ela tentou, e eu fico assim, gente, teria sido melhor, porque se eu tivesse sabido disso quando ela tinha 5 para 6 anos, eu podia ter feito coisas por ela que não precisariam que ela tivesse esse período todo de quase ter consciência disso só por volta de 11, 12 anos de idade. Então, assim, por isso, Mariano, que eu vejo, assim, as coisas têm que ser contadas, não pode mais ficar escondendo, achando que é bobagem, isso vai passar, é preconceito. Essa criança estava reproduzindo alguma coisa, não tem como. É difícil a criança já nascer com isso. A gente entende que os seres humanos são cada seres individuais, eles carregam uma bagagem que eles trazem, mas tem coisas... Eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu, que eu acho muito importante, porque tem coisas que acontecem quando a criança é pequena, que se nós estivermos um pouco atentos em relação a isso, a gente consegue corrigir também, ou ajudar essa criança a corrigir coisas que ela traz que não são tão boas, né? Uhum. Aconteceu, que não tem nada a ver com racismo, mas aconteceu uma coisa com meu filho, quando ele tinha 4 aninhos, nós estávamos visitando uma prima, e aí, quando nós voltamos, ela morava em Cabo Frio, eu estava voltando para o Rio de Janeiro, e quando nós estávamos voltando para o Rio, ele ia completar 4 anos, ele tinha 3 anos, ele estava no carro no meu lado, e o meu primo, que era o marido da minha prima, estava pegando uma carona conosco para o Rio de Janeiro. Então, estava meu marido, meu primo, eu, ele e o irmão. Só tinha eles dois na época. Não, tinha o Claudinho, ele já era bebezinho, ele estava no meu colo. E aí, o Rodrigo virou para mim e falou assim, mãe, olha o que eu peguei. Me mostrou um lápis desse tamaninho. Falei, você é o quê, meu filho? Aí, estava no chão da casa da tia Sandra, olha aqui. Aí eu falei assim, é seu? A tia Sandra te deu? Não, estava no chão. Eu falei assim, então você roubou o lápis? E aí meu primo, que estava na frente, né, do marido dela, né? Que isso, Kátia, um lapisinho? Eu falei assim, alguém te deu, meu filho, isso? Não, então você roubou o lápis. Você pegou sem que alguém te desse. Não é seu esse lápis. Estava no chão da casa da tia Sandra. É da tia Sandra do tio Carlinhos. Devolve aí, ele pede desculpas. E aí o Rodrigo devolveu ao meu primo. E aí pediu desculpas por ter pego o lápis. E aí meu primo falou assim, não tinha necessidade disso. Para que você fez isso? Né? Envergonhar o menino. Eu falei assim, não tem necessidade, porque hoje é um pequeno lápis, amanhã é uma carteira. Se eu achar normal meu filho receber, trazer dentro da mochila coisas que não são dele, achando que são coisas de criança, ele vai achar que isso é natural, pegar algo que não é dele, que não foi dado para ele. E aí nunca mais aconteceu um caso como esse. E aí, Mariana, é uma coisa assim muito louca, porque depois esse meu primo, o filho se envolveu com roubar, esconder coisas dentro do quintal, você sabe? Mas eu imagino, porque para o filho deve ter sido muito difícil, porque quando faziam pequenas coisas, achavam que era natural, que a criança é coisa de criança. E tem coisas que você consegue perceber. Então, que podem ser coisas que tá vindo com esse espírito, né, com essa alma, que a gente pode trabalhar. E o nosso papel é esse, de ajudar essas almas a tentar trabalhar esses vícios que eles trazem, essas coisas que trazem, que nós trazemos de outras encarnações. Então, assim, foi muito gostoso poder vivenciar isso com o Rodrigo, né? E poder ver que a coisa também pode ser trabalhada muito cedo. Então, isso eu fiquei, gente, se eu soubesse da Ana, naquela época ela que tinha vivido, eu poderia ter feito coisas diferentes. Então, eu fiquei com uma raiva, Mariano, durante muito tempo, sabe? Da minha filha ter sofrido isso e eu não ter tido a oportunidade de ajudá-la. Eu só ter tido... Então, assim, eu acho que quando as coisas acontecem, por menor que seja, né, a gente tem que falar sobre isso, né? Tem que trazer essa clareza, essa luz, essa fala, para se falar, para que as crianças, quando tomarem essas atitudes, né, a gente possa ter embasamento para ajudá-las,
no que for necessário. Ou senão elas vão ficar reproduzindo exatamente o que a gente acredita. Essa criança ficou reproduzindo alguma coisa. A criança tinha 5 anos de idade. Ela não vai do nada ficar, sua mãe é preta, entende? Como se, de uma forma agressiva, se ela não ouviu aquilo. Entende? Então, assim, eu acho que... Então, isso foi uma mágoa que eu carreguei por muito tempo, de não ter podido ajudar a minha filha. Então, acho que as coisas têm que ser faladas. Sabe? E aí, depois eu tive o presente de trabalhar com crianças entre 4 meses e 3 anos de idade, né? Que eu tive o privilégio de poder acompanhar o nascimento dessa iniciativa na região oceânica e ver, sabe, que elas estão, assim, abertas e elas não vêm com isso, sabe? Elas brincam juntas, elas não têm essa coisa, elas não têm nenhuma diferenciação entre elas por conta de nenhum tipo de diferença. Como você mesmo falou, porque o racismo não é só por conta da cor. Na verdade, a palavra original é exatamente para mostrar as características de cada raça. E vem também essa outra denominação, né, de que é algo politicamente estruturado para mostrar que uma raça é superior à outra. Mas, a princípio, o que eu entendo, Mariano, que foi criado o racismo, né, como deveria ser na palavra original, seria só para diferenciar as características de raças. E ponto. Que são notórias. Né? Não tem como dizer que eu sou igual a você, porque não somos iguais. E graças a Deus por isso, né? Por sermos diferentes. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa muito triste. Quando as coisas são abafadas, né? Como foi o caso quando eu vi que aconteceu com a menina que teve que sair da escola, que pediu para sair da escola, né? Quantas coisas aconteceram para que essa menina tivesse essa conduta, né? E hoje eu sei que ela está fazendo um tratamento, ela está buscando, né? Então, assim, se tivesse sido falado num primeiro momento, né? Despertado para isso, sabe? Talvez não tivesse chegado no ponto que chegou, entende, Mariana? Então, é disso que eu me preocupo. É o que eu mais me preocupo dentro desse racismo estruturado. São as coisas que são ainda encobertas. Com tanta tecnologia, com tanta forma de se expressar, com tantas maneiras, né? As pessoas... E ainda tem essa coisa de não encobrem. Entende? Você falou agora do racismo estruturado, do racismo estrutural, e acontece muito isso, né? Não, na escola haitiana não tem racismo. Esse é produto do racismo estrutural, né? Porque eu já ouvi, né, me contaram de pessoas que têm uma história longa dentro da escola haitiana. Não, como assim? Na haitiana não tem racismo. E a gente sabe que não é só na haitiana que tem, mas em todas as escolas hoje existe o racismo, porque para não existir o racismo, hoje em dia precisa existir a luta contra o racismo, né? Dentro da escola, com corpo, com imagem, né? Uma luta viva mesmo. E a gente ainda vê que ainda não... E é esse que talvez seja o trabalho, a missão desse grupo de trabalho que se formou de todo o Conselho das Famílias. É criar essas metodologias, essas ações que lutem contra o racismo. Mas eu queria que a gente falasse um pouco mesmo, contasse, se você pode, o que é esse racismo estrutural. Só brevemente, assim. E aí a gente vai começar a ter que falar da sala de aula, né? Do que vem nos livros, Mariano. As crianças aprendem algo sobre os negros, né? Está no livro. Se está escrito no livro, como é que ele vai dizer que é diferente aquilo? As próprias crianças negras aprendem sobre o fato de nós termos sido escravos. E não aprendem que nós fomos escravizados. Então, a estrutura, ela está impressa. Entende, Mariano? Quando eu ouço essa palavra assim, racismo estrutural, é porque está impresso, sabe? A gente tem que mudar o que foi impresso, os livros de história, sabe? Contando. Então, isso vai entrando dentro do conhecimento da criança e ela é ensinada a ser racista. Ela é ensinada que existe diferença e que existem raças que são superiores a outras.
Então, assim, quando eu ouço essa palavra, racismo estrutural, eu penso... Aí eu comecei a entender, porque eu tenho que contar uma coisa para vocês, é uma coisa muito triste de eu contar, feia da minha parte, mas fez parte de mim. Teve um período na minha vida que eu achava que tudo tinha que ser por mérito. Eu pensei assim também, sabe? Quando era mais... Porque talvez porque eu sempre tive a oportunidade que outros não tiveram, então eu estava num lugar confortável, entende, Mariana? Então eu pensei nisso. E aí eu falava assim, não, eu né, quanto negra, estudante passei na PUC, né, passei na Escola Técnica de Química. Não, mas eu passei, eu sou negra, e sabe aquela coisa? Mas eu tive uma oportunidade que outros da minha raça não tiveram. Era fácil para mim dizer, para eu dizer, né, que eu estava merecendo aquilo, né? Quando eu fui entender o que era isso, eu fiquei com tanta vergonha de mim, de eu ter difundido isso de alguma forma, por menor que tenha sido o período que eu fiz isso, né? Porque uma coisa é você ter oportunidade, né, e disputar igualmente por conta de conhecimento, mas as pessoas negras não têm oportunidade. Uhum. Não tem oportunidade. Então, não tem como. Então, se não tiver a cota, eles não vão ter a chance de entrar lá, porque o nosso sistema de educação não vai dar conta de dar oportunidade para essas crianças dela terem o merecimento de entrarem lá pelo seu conhecimento. Então, assim, tem que mudar essa estrutura, sim, e mais do que ela já é. Tem que ser, a coisa tem que ser muito mais radical. Foi muito tempo de uma maneira forte, não tem como a gente mudar agora de uma maneira branda, entende, Mariano? Sim. Eu acho que é isso, por isso que tem que quebrar essa estrutura que está muito enraizada. Tem que, sabe, fazer mudança de livros didáticos, sabe, rever essa escrita de uma maneira mais real, rever de fato. Não é só a criança estuda aquilo que está escrito que ele viveu, era escravo, o negro era escravo, porque a criança sai de lá achando que o negro não nasceu escravo. Não sabe a história do negro na África. Isso não é contado nas escolas, né? E a gente sabe de tudo que houve com os brancos na Europa. Por que com os negros a gente não sabe o que aconteceu antes? Aí tem que ter essa estrutura da casa, da família, para trazer esse conhecimento. Eu acho que tem que mudar essa estrutura lá do início da evolução humana, sabe? Da evolução da humanidade, mostrando o que a história. A gente não tem como apagar a história, mas a gente tem como mostrar o que realmente aconteceu, porque as coisas não são contadas como realmente aconteceram. Criou-se uma estrutura em cima de algo que não foi assim. Eles viviam nas suas terras e foram arrancados de lá. Eu lembro que quando eu aprendi sobre a escravidão, isso ficou muito claro que era só o negro era escravo. O meu tataravô foi escravo. Ele viveu até 126 anos, se eu não me engano. Foi um dos que viveu mais tempo na família. E ele chegou a ser escravo. Eu não conhecia, obviamente. Mas a gente tinha essa visão de que nós éramos descendentes de escravos. Então, isso tem que... Sabe, não é isso. Eu não sou descendente de escravo. Eu sou descendente da raça negra que foi escravizada. Isso muda tudo, Mariana. Essa pequena coisa muda tudo. Então, em cima disso, a gente vai ver milhares de outras ações que têm que ser feitas para que isso mude. Para que a geração nossa, daqui a 50 anos, nem saiba que isso foi parte da história, entende? Reconheceram que foi algo que foi feito de maneira equivocada, né? Porque era mais fácil. E quem é que estava escrevendo sobre a escravidão? Eram os homens brancos, porque os negros não tinham essa fala. Então, muitos, eu acho, até que tiveram a boa vontade de tentar fazer alguma coisa diferente, mas não tinham a força do todo para fazer. Então, eu acho que é isso que a gente tem que falar quando fala de racismo estrutural. É falar que a estrutura está moldada de um jeito que faz com que as pessoas sejam racistas naturalmente, sabe? E isso eu vivi na minha pele, e é uma outra coisa muito triste, são duas coisas tristes que eu queria contar para vocês que eu já fiz. Essa primeira que, graças a Deus, eu despertei muito rápido, sabe? Em relação a achar que não era certo ter a cota.
e a outra foi quando eu fui racista com um rapaz negro. Isso, para mim, é uma dor que eu vou carregar para o resto da minha vida, Mariano. Eu estava dentro do meu carro, eu geralmente, quando estava com a minha família, né, com meu marido, com meus 4 filhos, eu dirigia, porque eu falo mesmo, eu confio mais em mim dirigindo do que meu marido. Ele sabe disso. Então, eu estava dirigindo, eu estava bem próximo da nossa casa, fazendo um retorno para ir para as praias, e aí passou um rapaz negro, vestido muito, muito humilde, assim, mas vindo de óculos escuros, todo assim, e quando eu vi ele começar a atravessar, eu fechei o vidro. Mariano, quando eu fechei os vidros, ele levantou a blusa para mostrar para mim que ele não estava armado. A minha vontade, Mariano, foi enfiar minha cabeça dentro do carro e não sair dali nunca mais. E aí ele passou, me mostrou que ele não estava armado e foi para o posto de gasolina, que era um posto que tinha ao lado no nosso condomínio, conversar com os rapazes, sabe? E aí eu já saí dali chorando, porque eu vi o que eu tinha feito, porque eu posso te afirmar, Mariano, se fosse um menino branco atravessando naquelas condições, eu não teria fechado o vidro. Porque quando eu contei essa história para algumas pessoas, aí as pessoas, não, mas você estava com medo da violência do Rio de Janeiro, né? E eu falei, não foi. Eu sei que não foi isso. E aí depois eu comecei a tomar uma atitude que foi até interessante, porque eu comecei a deixar umas pessoas meio griladas comigo na rua. Quando eu andava na rua, que, por exemplo, eu estava do mesmo lado, que tinham pessoas negras, eu sempre ia e me juntava a elas. Uma vez um menino ficou achando que eu estava seguindo ele, porque eu estava andando, todo mundo se afastava dele andando e eu estava a única que estava perto dele. Toda hora o rapaz olhava para trás. Falei, ai meu Deus do céu, o menino está com medo de eu fazer alguma coisa. E eu percebi que eu estava sendo, sabe, estava forçando muito a barra. Mas aí eu passei, entrar em ônibus, sentar do lado de negro. Eu escolho sentar do lado de negro. É isso que eu tenho, sabe? É dessa maneira que eu acho que vai mudar as coisas. É fazendo essas condutas, sabe? Eu sento e geralmente eu escolho sentar do lado de negros, homens negros, sabe? Mulheres negras. E se não tem jeito, vou sentar do lado de quem. Mas eu comecei a escolher isso. Eu comecei a escolher, Mariano, médicos negros. Você vai falar assim, se eu tiver a opção, não, tem esse médico tal, esse médico tal, e os dois são bem qualificados. Eu escolho o que for negro. Então, porque aí você vai falar assim, pô, Kátia, mas agora você tá tendo preconceito contra o branco. Mas foi a única forma que eu encontrei, Mariano, de quebrar isso de alguma forma. Você percebe? Porque não tem, se não for desse jeito, vai continuar sendo daquela maneira. Você entra no ônibus, você escolhe a pessoa mais idosa, branquinha, com carinha mais para poder sentar do lado. Porque isso tá muito forte dentro da gente. Então, se a gente não tomar atitudes também radicais, isso não vai ser quebrado. Entende? Sim, eu entendo. Realmente, quando há uma reação, há uma ação forte, né? Vai ter, essa é uma lei, né? Que diz, vai ter uma reação forte, até que isso se estabeleça. E é isso, a gente tem que passar pela tempestade para depois chegar na calmaria. Eu concordo muito com isso que você está trazendo mesmo. E aí, indo um pouco para a nossa comunidade, para a nossa escola, para o nosso bairro, a gente entender que nós estamos dentro da estrutura social, né? Então, nós fazemos parte desse racismo estrutural e que a gente pode até sentir vergonha, mas que não tem que fugir disso, que não tem que abafar, que não tem que botar embaixo do tapete. Que a gente precisa, justamente para desconstruir tudo isso, precisa se expor cada vez mais. Cada um de nós expor. A escola tem que se expor. Por exemplo, uma coisa, você falou das cotas, mas uma coisa que eu vejo e que eu fui observando, que conheço crianças de famílias pobres, de famílias negras, afro-indígenas, que saíram da escola. E por quê? E por própria eles quiseram sair. Mas por que eles quiseram sair? Porque eles não se sentiam bem dentro da escola. Que não se sentiam bem com seus colegas. Que se sentiam excluídos. E nenhuma criança, nenhum jovem, adolescente quer se sentir excluído. Ele quer pertencer. Então, eu vejo
todo ano sai uma criança, um adolescente da escola, porque não tem negros na escola. E outra coisa que esse ano me veio muito forte é que para a criança negra, o adolescente negro, também querer permanecer numa escola onde ele se sinta que pertence, ele precisa ter um professor negro também, para ele se identificar com essa sua cor também. Porque se são todos professores brancos, também ele vai ser, é difícil que ele não se sinta, né? Mas cadê a minha cor ali, né? Na referência, né? Então, acredito que isso também é bem importante, né, Cátia? Com certeza, com certeza. Não, e assim, quando eu participei desse projeto lá em Niterói, né, da iniciativa que nasceu lá em casa, eu tive a alegria, né, de ouvir uma mãe falar, que foi muito gostoso. Ela falou assim: Kátia, caramba, ter meu filho sendo cuidado, né, porque a criança tinha 2 para 3 aninhos. Ele é um menino branco, lourinho, o menininho, e aí a mãe falar por uma mulher negra, empoderada, sabe, que tem uma vida que tomou de posse em suas mãos, sabe? Isso, caramba, quando ela falou assim, uma mulher negra empoderada, aí eu fiquei assim, caramba, sou eu ela, sabe? Eu não tinha essa consciência. Eu falei assim, e aí quando eu entrei há pouco tempo no grupo, né, do movimento preto na pedagogia Waldorf, e eu estou muito como observadora ainda, né, ouvindo muito as coisas e acompanhando os debates que vêm a ocorrer, porque eu me sinto muito nova ainda, né, para chegar num lugar de fala. E minha experiência como professora Waldorf, né, foram só de 2 anos, e foi como berçarista e materneira. Então eu não posso ainda dizer que seja uma experiência que seja tão assim forte, né, para ter uma fala que seja mais importante mesmo para as pessoas que têm um peso maior. Então, eu fico mais nesse lugar de ouvinte, né, de ouvir, mas participar disso, e aí, Mariana, eu tive uma experiência que foi bem forte nesse sentido, antes do movimento, óbvio. Eu pude estar... Eu tive a oportunidade de estar por 2 vezes no Goetheano, né? A primeira vez eu caí meio de paraquedas numa viagem que eu estava fazendo para a Itália, e foi no início logo, porque eu tinha acabado de conhecer pedagogia em 2017, comecei na formação no final de 2017, início de 2018, e em julho de 2018 eu fiz essa viagem. E aí eu estava encantada, né, com a antroposofia, com a pedagogia Waldorf, tudo muito iniciando e tal. E aí eu visitei. E aí no ano seguinte, na celebração dos 100 anos de pedagogia Waldorf, eu tive a oportunidade de ir novamente no encontro. E aí eu vi o que é isso que você está falando, de não ter professores negros, de não ter seminaristas negros dentro da pedagogia, e de não ter professores negros. O número de negros, sei lá, eram 300 pessoas que estavam naquele auditório, e você contava a dedo as mulheres negras e os homens negros. Era até uma maioria os homens negros, porque tinha um número maior de representantes da África lá, tinham homens, mas mulheres eram contadas a dedo. E aí aconteceu um negócio tão bacana, eu achei muito legal. Que tem essa coisa, a gente fica estruturada por muito tempo de que tem que ser da maneira que todo mundo quer. Então, eu alisei cabelo, eu pintei cabelo, eu tinha cabelo relaxado. Então, eu fui me libertando disso aos poucos. Nos últimos 10 anos, eu venho me libertando de tudo isso. E hoje meu cabelo é natural, não relaxo mais, não pinto, amo meu cabelo, curto demais. Mas foi demorado essa minha aceitação em relação ao meu cabelo. Foi muito difícil para mim. Porque a minha mãe alisava meu cabelo, como eu disse para você anteriormente. Ela não queria que eu sofresse, então ela alisava meu cabelo. Eu tinha 6 anos de idade. Ela já usava produtos no meu cabelo para ficar liso. Então, eu fiquei muito tempo achando que o liso era mais fácil de cuidar, que o liso era melhor. Então, assim, aí você vê como é que isso foi levado há tanto tempo. Eu já não relaxava, mas como eu estava numa viagem, né, que eu viajei com meu marido, os 2 filhos mais velhos, antes de ir para o Goetheano, e a gente fez alguns passeios lá pela Europa, em algumas cidades em particular, e depois eu fui para a Suíça, para Dornas, para fazer parte do evento. E aí eu estava de cabelo escovado, eu fiz escova, porque eu tinha o cabelo muito grande e tal, eu fiz escova. E aí eu ainda lembro que nossa,
a nossa coordenadora falou, poxa, Kátia, achei que a gente fosse ser, né, nossos cabelos crespos, e você não. Eu falei, não, pode deixar, eu já estou lavando, vou lavar, vai voltar. E no dia que eu lavei o cabelo, Mariano, eu estava andando pelo Gueteano, e aí veio uma senhora, ela veio falando em inglês, ela falou assim, que lindo o seu cabelo, posso tocar? Ela estava encantada, eu falei, pode. Aí ela fez assim, nossa, ele é lindo. Eu falei, gente, ela nunca encontrou uma pessoa de cabelo crespo, gente, na vida. E aí ela me agradeceu, ela tocou assim no cabelo. Para você ver, era raro mesmo ali. Mas eu não tinha tomado essa consciência, Mariano. Aos poucos isso começou a vir. E aí eu olho para esse, né? Eu falei, caramba, a gente pode contar lá nos dedos das mãos quantas mulheres negras tinham naquele evento. Então, assim, é muito importante que você trouxe a tua fala de ter representantes negros, sabe? E nós temos pessoas maravilhosas já há muito tempo se preparando para esse lugar, sabe? Tem muita gente boa participando. Nesse grupo mesmo você vê mulheres fantásticas que se dedicaram, que estão dentro do mundo antroposófico já há bastante tempo, se inteirando de tudo, fazendo trabalho de autoeducação de uma maneira muito real e muito verdadeira. E a gente tem que a gente tem que estar lá, assim, eu concordo com você. As crianças precisam nos ver, sabe? Meus bebês, sabe, que estavam lá com a gente, eles viram isso bem no início, mas tem que continuar isso, sabe? Essa continuação tem que acontecer. Então, eu acho assim, é muito importante que você trouxe, Mariano, de ter essa representatividade para a criança, de quem está lá na frente, quem está do lado dele, acompanhando esse desenvolvimento dele, de ser pessoas também que tenham a mesma cor de pele dele. Isso vai fazer... Nossa, eu acho que isso é o grande movimento do movimento preto dentro da pedagogia Waldorf. É levar essas pessoas. Nós temos professoras fantásticas, professores fantásticos, mas eles precisam estar lá, né? Para eles serem vistos, para as crianças terem vontade de ir, porque elas vão se identificar não só com as milhares, centenas, enfim, de qualidades do professor, mas pelo fato dele ter a pele da mesma cor que ele. Legal. Então, Kátia, eu quero te agradecer muito por essa conversa. Acho que esse aqui é o início de conversa, porque a gente poderia conversar muito mais, mas digamos que eu quero te agradecer por essa disposição, por essa exposição, e quero agradecer também ao grupo de trabalho Diversidade na Itiara também, que está se debruçando por essas questões, pelo racismo, pelo preconceito. Agradecer ao Conselho das Famílias, porque também propiciou essa abertura desse caminho, e a Escola Itiara, e dizer, né, para a gente, assim, ninguém é imune desse vírus do racismo. Eu vejo em mim as questões, né? Eu venho vendo também ao longo da minha história como, né, no caso, eu fiz parte de um grupo de capoeira de Angola, onde a maioria eram negros, e como eu tinha privilégios, eu comecei a enxergar os meus privilégios enquanto branco, né? Então, se a gente, nós, pais da Escola Itiara, enquanto famílias brancas, uma grande maioria, a gente começa a enxergar, pelo menos começar aí, a enxergar o privilégio que a gente tem, e aí já é o primeiro passo. E aí a gente vai começar a enxergar também atitudes nossas que podem ser consideradas dentro desse racismo estrutural, né? E por aí a gente vai vencendo essa luta aí. Mariana, eu que tenho a agradecer por essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estava muito feliz de poder proporcionar para minha filha essa oportunidade de ter uma vivência, né, nesse momento, né, dela tão importante, depois dos 14 anos, e depois de tudo que a gente viveu e está vivendo ainda com a pandemia, poder proporcionar para a Ana essa educação que tem um olhar diferenciado, e saber que agora tem algo a mais que a gente pode fazer, né, é muito, muito, muito gratificante. Então, assim, gratidão é a palavra,
Eu estou muito lisonjeada de estar podendo ter essa oportunidade. Estou aberta a conversar sempre, tá? Eu estou aqui à disposição, conversar, se alguém quiser ligar, conversar, falar mais alguma coisa, eu estou sempre à disposição, tá? E tenho muito a te agradecer, a você, a Fernanda, que foi uma fofa, e a todos do grupo que eu ainda não conheço, mas que em breve, se Deus permitir, nós iremos nos conhecer pessoalmente. Certo, Muito legal. obrigada. Obrigado a vocês, a tua família. E aí eu quero convidar a todos os pais da escola que quiserem dialogar com essa nossa conversa, que os canais do Amarajé estão abertos para as pessoas comentarem, escreverem sobre também, para a gente publicar no